E aí, pessoal, beleza? Hoje vai ser um vídeo especial, né? A temática, no caso. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje, né, dia 21 de setembro, é Dia Nacional do Deficiente, né? Então, assim, hoje o vídeo eu vou abordar sobre a deficiência, como ela é vista, né, nos países asiáticos, né? Como o Japão, Coreia, China, né? E recomendar alguns filmes, né? E falar sobre a deficiência em si, beleza? Então espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Como vocês puderam ver, né? Hoje eu vou falar sobre a deficiência física e a mental. Ahn, Como hoje é dia nacional, né? Eu sei que é só aqui no Brasil, mas como o meu canal fala sobre a cultura oriental, né? Como vocês sabem, eu vou falar sobre como os orientais, né? Eles veem essas pessoas na sociedade, né? Como que tem deficiência física e mental, né? Esse vídeo eu não vou estar fazendo com nenhum tipo de roteiro, eu vou falar com base no que eu sei, no que eu já vi, né, em vídeos, em filmes até, né? Por mais que alguns não são reais, né? E algumas fotos que eu vi na internet, né? Então assim, tô fazendo com base no que eu sei e mais pra frente, né? Eu fiz umas anotações, tudo, e vocês vão ver, né? A deficiência, né, seja física ou mental, nos países asiáticos, né, ela, ela é vista como uma coisa não normal, né? Então, assim, existem, por mais que o Japão, a Coreia e a China tenham um desenvolvimento estrutural melhor que alguns outros países, né? Eles não incluem muito quem é deficiente físico ou mental, né? Aqueles que, no caso, têm autismo que não é grave, né? No caso. Então, assim, tem uma grande diferença, eles fazem uma grande diferença com essas pessoas, né? O que é bem triste, porque deixa essas pessoas de fora, né, da sociedade. E muitas vezes essas pessoas, digamos que fica meio triste, né, em ver que tem essa diferença, né, essa exclusão da sociedade, né. Então, assim, ao meu ver, o Japão, Coreia e China não é diferente daqui do Ocidente, né? Aqui no Ocidente também tem esse tipo de problema. A diferença é que, tipo, aqui no Brasil não tem estrutura para deficiente físico, né? E acho que muito menos para quem é deficiente mental, né? Então, assim, não adianta de nada se você tem estrutura, né, para ajudar quem tem deficiência, mas não incluir essas pessoas na sociedade, né? Então, assim, é uma coisa bem, eu acho bem triste que isso aconteça, né? Então, eu acho que é justo, assim como outros dias esses dias especiais, né, que envolvam algum tipo de, digamos, luta pela igualdade, né, justa, né? É uma coisa que eu acho que vale a pena comentar, porque também eu não vejo muita gente comentando sobre esse assunto, né? Então é por isso que eu estou fazendo esse vídeo de hoje, mas também por outros motivos que vocês vão saber mais pra frente. E como a pessoa tem a deficiência, seja física ou mental, né? Tanto aqui no Brasil quanto em outros países, como eu falei, tem uma grande diferença, né? Eu vou falar as pessoas, né, que fazem esse tipo de diferença, né? No caso, eu vou falar as que fazem e as que não fazem, né?
sem citar nomes, essas coisas, né? É com base no que eu vejo, né? A primeira pessoa que eu vejo que, assim, faz diferença, né, entre uma pessoa deficiente, seja física ou mental, com uma pessoa normal, é aquela pessoa que, assim, faz sem querer, assim, sabe? Tipo, vamos supor, tem um grupo, né? Nesse grupo tem uma pessoa deficiente física, né? E eles estão conversando entre si, no caso. E uma dessas pessoas, né, tá conversando de um jeito com a turma, mas aí quando vira para esse alguém deficiente, ele começa a falar de um jeito diferente, né? Diferente do que eu digo, é tipo, tem um tratamento diferenciado, assim, né? No jeito que acho que na entonação da voz, né? E eu acho, né? Eu já vi isso acontecendo. Eu acho isso bem cômodo, né? Eu não sei se para quem é deficiente físico percebe esse tipo de comportamento das pessoas, mas eu acho que é bem, tipo assim, incômodo, mesmo que a pessoa não faça com intenção assim de machucar a pessoa, né, o deficiente, mas eu acho que, tipo, dá pra ver que no jeito que fala, parece que a pessoa que tem que é deficiente físico tem algum tipo de problema mental, que parece que não entende, aí começa a falar de um jeito mais diferenciado, digamos assim. Eu não sei como explicar, porque é um jeito que eu acho que só quem consegue entender, né? E tem aquelas pessoas, né, que, digamos, que não aceitam quem é deficiente físico, né? Aquelas pessoas que geralmente fazem comentários maldosos, né? Por ver que, tipo, fazem diferença, né? Ajuda aquela pessoa que tem deficiência, e essa pessoa que é maldosa, né? Geralmente faz piada ou até mesmo parte para agressão, né, com essas pessoas que têm deficiência, seja física ou mental. Ao meu ver, essa também uma das piores pessoas, né, porque fazer isso, né, tipo, comentários que não sejam legais, né, ou até mesmo ataques físicos, né? Essa pessoa não vê que, tipo, por mais que a pessoa tenha uma deficiência, ela tem sentimentos, né? Então, assim, existem esse tipo de pessoas, né? Que fazem isso por não aceitar quem tem deficiência física, né? Ou mental. E tem aquelas pessoas que não fazem algum tipo de diferença, né? Assim, que ajudam aquela pessoa, tratam de igual para igual, né? Essa pessoa, né? Ela não faz nenhum tipo de comentário maldoso. Essa pessoa, ela é ela mesma, né? Com quem é deficiente físico, ela não muda o jeito que fala, né? Então, assim, tem vários tipos de pessoa que tratam diferente quem é deficiente físico ou mental, né? Ao meu ver, eu acho que tem mais gente que não aceita quem tem deficiência do que gente que aceita e trata igual, né? Isso é um que eu vejo, né? Que eu percebo. E bom, vou falar um pouco sobre mim agora, né? Essas coisas que eu falei, né? Só uma pessoa eu acho que tem deficiência, ela sabe, né? Porque eu sei disso tudo, né? Como eu acho que todo mundo praticamente aqui já sabe, eu sou deficiente físico, né? Então, ou seja, tudo que eu falei, né? Eu já passei, né? Por essa situação. Por isso que eu sei que existem esses tipos de pessoa, né? Que vê a deficiência física e a mental, né? No meu caso,
Eu tenho deficiência física, né? Como vocês sabem, eu uso muleta, né? É aqui, tanto que tá aqui, né? Eu acho que as muletas, né? No meu caso, eu levo para qualquer lugar, né? Eu não uso em casa, mas quando é na rua, assim, eu uso para não cair, né? Então, basicamente, a minha muleta para mim é como se fossem minhas espadas, né? Digamos assim, eu vejo assim. Minha deficiência física é por causa que eu nasci com uma doença, né? Eu já fiz um vídeo sobre, né, a minha doença, mas eu vou mais pra frente refazer, né? Porque eu não achei que ficou legal. Mas eu vou deixar o nome dela aqui, né? Da minha doença. Ela chama mielomeningocele, né? Mielomeningocele é de família, né? Ela é uma doença que afeta mais as meninas do que os meninos, mas também não é impossível de afetar menino, né? Digamos que assim, a mielomeningocele afeta, é por graus, né, no caso. Ela afeta mais as meninas de um mais grave, né? Então assim, é uma doença que eu posso dizer que é de menina, mas acontece em menino. Só que para os meninos acontece de uma forma mais leve, né? No meu caso eu foi no grau de menina, né? Foi o mais grave que teve. Então assim, é, basicamente a mielomeningocele é uma doença que faz com que quando o bebê está se formando na barriga da mãe, ele não fecha a coluna, né? Então vai ficar aberto. E como a coluna fica exposta dentro da barriga, na barriga tem água, né? Água ou placenta, não sei. E essa água acaba entrando na coluna do bebê, né? E faz com que as pernas não tenham movimento, né? É muito raro que, tipo, a pessoa, o nenê, né, no caso, sobreviva, né, sem algum tipo de sequela, né? Ah, Muitas vezes pode acontecer do, do bebê morrer ou, como eu falei, ter sequelas, né? No meu caso, os médicos falaram que eu não poderia andar como uma pessoa normal, né? E se eu andasse, seria um milagre, né? Ao todo, eu já fiz acho que 9, por aí, 9 cirurgias, né? Hoje em dia eu ando, mas como eu falei, com a ajuda das muletas, né? Mesmo que com a muleta eu ando, né? Melhor andar de muleta do que eu acho, ao meu ver, de cadeira de rodas, né? Ficar preso na cadeira, né? Essa é a minha doença, né? Ela é de família, né? Não é todo mundo que tem, né? Por exemplo, minha prima ela não tem essa deficiência que eu tenho, né? Ela não nasceu com essa doença. Então, assim, eu sei como que é ter deficiência, digamos assim, né? E eu vou falar um pouco, né? Ao meu ver, digamos que eu sei como que é essas coisas de deficiência, porque eu já passei, né, por cada situação que eu já comentei aqui no vídeo, né, digamos, seja que as pessoas me tratem diferente, né, me olhem de um jeito diferente, né, assim, quando estou andando na rua, ou até mesmo fazem comentários, né, ruins, né, ou sei lá, faz algum tipo de brincadeira, né. Na época da escola, né, eu lembro que, assim, eu era muito sozinho, né, digamos. Assim, não que... é porque eu estudei em 5, né, no caso, 5 escolas. E na primeira eu não era tão sozinho, mas depois que eu fui crescendo, né,
eu fui começando a ficar cada vez mais sozinho, né? Então, assim, as outras crianças, elas não brincavam comigo ou falavam comigo, né? E se falavam, é aquilo que eu falei, elas me falavam de um jeito diferente comigo, né? Como se eu tivesse algum tipo de retardo mental, né? Então, assim, eu lembro que eu via isso, né? Assim, esses comportamentos. Mas eu não falava nada, né? Eu via também que às vezes, tipo, quando tinha alguma coisa na escola, que envolvia a educação física, eu participava, né? Só que tinha que ser sempre diferente, né? O jogo era diferenciado por minha causa. Então eu lembro que uma parte, digamos, ah, da época de escola, eu parei de fazer educação física, né? Eu só ficava olhando porque eu não gostava de ver que, tipo, o jogo ficava meio que travado por minha causa, né? Tinha gente que não tinha pena e tacava a bola na minha cabeça, né? Então, assim, e era com força. Então assim, entre levar um jogo parado e ficar levando bolada de propósito na cabeça, com força, eu preferia ficar no meu canto, né? A pior parte é que, tipo assim, por eu ser deficiente físico, as pessoas acham que eu tenho deficiência mental, né? Elas geralmente, só por ver eu sozinho, elas acham que ou eu tenho autismo ou coisa do tipo, né? Outro tipo de retardo, né? Por ver eu sozinho, né? No caso. Então, assim, eu já tive problema, vários tipos de problema, né? Por causa disso, né? Eu lembro que até uma vez eu fiquei, tipo, muito triste, né? Com a situação, com essa situação, né? Ah, e aí a minha mãe, no caso, ela falava, né, que não era pra eu... Na verdade, a minha mãe, ela falava que eu era normal, né? Então, assim, pra eu não ficar me sentindo diferente. Ahn, e no caso, digamos que... Aí eu pensava, né? Eu ficava pensando umas coisas tristes que eu não vou comentar aqui, né? Então, assim, tem pessoas que eu conheci que, de uma certa forma, me machucaram, seja fisicamente ou emocionalmente, mas tem aquelas pessoas que eu conheci que realmente gostaram, né, assim, de falar comigo, eu acho, né, eu acho. E não fazem diferença alguma comigo. Então, assim, eu sei muito bem o que um deficiente físico passa, né? Mental também, né? Então, é uma coisa que hoje, quando me falaram, né, que hoje seria dia da deficiência nacional, né? Eu parei e pensei, né? Legal, eu vou fazer um vídeo sobre, né? Que eu acho importante, né? Como vocês sabem, eu tento sempre juntar as coisas, né? Sem deixar alguém de fora, né? Porque é uma coisa que, ao meu ver, é melhor fazer juntar as pessoas do que fazer diferença, né? Então, basicamente é isso. E bom, antes de finalizar o vídeo, né? Como eu já contei sobre a minha deficiência, né? Eu separei aqui, seja filmes, doramas, K-dramas, que abordem esse tipo de tema, né? Então, assim, se você gosta de assistir, assista, né? Que vai valer a pena, né? Só assista com um pacote de lenço, porque é meio triste, né? Por mais que seja triste, tem uma mensagem bonita, né? De inclusão social, né? Eu separei aqui 4, né?
seja filmes, doramas, K-dramas, né? E eu vou começar, né? O primeiro é Ichihiro no Namida, né? A tradução seria 1 litro de lágrima, né? Basicamente, é, ele é um livro, né? Uma série de livros, mas também tem o mangá e também tem o dorama, né? E tem o filme, só que o filme veio primeiro, né? Veio o livro, o filme e o dorama, né? Na qual conta a história da Kitoaya, né? A Kitoaya é uma menina normal, né? Como qualquer outra pessoa. Só que ela descobre que tem uma doença, né? E essa doença faz com que ela vai piorando cada vez mais, né? E ela vai no médico, tudo, e aí o médico dá um diário para ela, né? E nesse diário ele fala assim, ó, escreve tudo que você está vendo que está acontecendo com você no seu corpo, né? Os sintomas que você está vendo, né? E ela começa a escrever, só que ela não escreve só o que ela está sentindo de sintomas por causa da doença dela, né? Mas sim, ela começa a abrir o coração dela no diário, né? Então esse diário ficou muito famoso por causa das coisas que ela escreveu, né? Ela abriu bastante o coração no tempo que ela viveu, né? É uma história triste, porém bonita, né? Se você não quiser ver o livro ou o mangá, tem o dorama. Se você não quiser ver o dorama, tem o filme, né? O dorama, digamos que é mais fantasioso, né? É triste, mas deixa uma coisa mais, digamos, alegre para amenizar a história da Kitoaya, né? O segundo filme, né? No caso, esse filme, ele é um filme anime, né? É o Koe no Katachi, né? Koe no Katachi é um filme anime, como eu falei, que conta a história da Nishimiya, né? Ela é deficiente auditiva, né? Então, ou seja, ela fala por linguagem de sinais, né? Eu não sei como que fala em japonês, né? Mas no Brasil fala Libras, né? Tanto que o símbolo é uma coisa, acho que é assim, né? E também conta a história do Ishida, né? São duas histórias que são juntadas, digamos assim, porque eles se conhecem desde pequeno e, tipo, a Nishimiya passa por bullying na classe dela, né? Por ela ser diferente, né? Quer dizer, tem uma coisa diferente, que seria a deficiência auditiva, né? Então o filme aborda sobre deficiência, né? Aceitação e também a depressão, né? Que é uma coisa bem importante de se falar, né? Também fala sobre que você pode mudar, né? Tipo, se você foi uma pessoa ruim no passado, você pode mudar isso, né? Ser melhor no futuro, né? Terceiro filme, no caso, agora é K-drama, né? É o It's Okay, It's Love, né? Que no caso seria um K-drama que aborda problemas mentais, né? Não só uma coisa, mas aborda tudo, né? A história basicamente é de um escritor que tem transtorno obsessivo compulsivo, né? Aí ele conhece uma psiquiatra e aí a história vai se desenrolando e eu não vou falar mais a história para não estragar a experiência de vocês, né? E o quarto filme, né? O último, é um K-drama também, na qual eu também estou assistindo e eu recomendo bastante, né? Logo eu vou fazer um vídeo falando sobre esse K-drama, né? Que é Uma Advogada Extraordinária, né? Esse K-drama basicamente conta a história da Woo Yeon-yu, quer dizer,
Woo Yeon-woo, né? Ela tem aspecto autista, né? Ela tem um autismo leve e aí mostra como que ela vai se tornando uma advogada, né? Então assim, a história é bem bonitinha, né? Acho que acabou a primeira temporada, eu ainda não terminei, mas acabou a primeira temporada, então vendo se vão fazer um outro, a segunda, né? É uma história bem legal, né? Assim, que eu acho que também traz uma advogada extraordinária, né? Eu recomendo bastante, né? E basicamente, esses foram os filmes, K-dramas, né? Que eu recomendo vocês assistirem, né? Para quem gosta desse tipo de tema, né? E quem também gosta de, sei lá, de chorar um pouquinho, né? Porque esses filmes, como eu falei, são tristes, né? Filme, que drama, né? No caso. Mas tem uma história muito, muito bonita no final, né? É uma história de superação. Então é isso, pessoal. O vídeo ficou, acho que, muito longo, né? Vou ter uns probleminha para editar, mas enfim, espero que vocês tenham gostado. E obrigado vocês que assistem meu canal, né, os meus vídeos e que de alguma forma aceita a pessoa que eu sou, né, aqueles que sabem da minha deficiência, né. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu, falou!